Olha, nós estamos vivendo uma época muito emocionante, né? Final de ano, chegando aí. Eu estou gravando esse vídeo dia 25 de dezembro, dia de Natal. E nessa época a gente sempre busca na nossa memória afetiva aqueles filmes que marcaram a nossa vida, que são importantes, seja pelo próprio momento que a gente está vivendo, né? O Natal propriamente dito, mas também pela produção, pelas interpretações, pelas cenas engraçadas. É um filme de comédia gostosíssimo e eu não poderia deixar de passar este dia de Natal, né, sem prestar homenagem a esse clássico natalino que com toda certeza está no coração de muita gente. Que filme que eu estou falando? Claro, Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin interpretando o inesquecível Kevin McAllister. Depois da vinheta, nossa homenagem a esse grande filme. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente, outra vez, de novo, com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desta feita, né, dia de Natal, final de ano chegando, a gente não poderia de falar sobre esse grande filme natalino no nosso quadro, um filme chamado Esqueceram de Mim. E como sempre, né, tá virando quase que uma mania, já que ninguém reclamou, ninguém disse nada, ninguém criticou, a gente vai continuar falando para vocês alguns tópicos importantes sobre essa película, né? Uma produção maravilhosa que, sem sombra de dúvidas, está no meu, está no seu, está no nosso, na nossa memória afetiva, no nosso imaginário e no nosso coração, que é Esqueceram de Mim. Então a gente já começa com o primeiro tópico, que é a direção, Chris Columbus e um tom perfeito do Natal. Esqueceram de Mim foi dirigido por ele, Chris Columbus, um nome que se tornaria sinônimo de cinema familiar nas décadas seguintes. Antes desse filme, Columbus já havia escrito sucessos como Gremlins e Os Goonies, mas aqui ele encontrou o equilíbrio perfeito entre comédia física, emoção e espírito natalino. Lembrando que Esqueceram de Mim foi produzido, né, foi lançado em 1990. A direção aposta em uma câmera bem simples, porém eficiente, que valoriza o ponto de vista da criança. Tudo que é mostrado a partir da lógica do Kevin, a casa vira um parque de diversões e também um campo de batalha. Columbus entende que o humor não está apenas nas armadilhas, mas na relação exagerada dos adultos diante da inteligência de uma criança deixada literalmente sozinha. Além disso, o diretor dá espaço para momentos de afeto e reflexão, especialmente nas cenas mais silenciosas, como o encontro de Kevin com o velho Marley. E isso transforma o filme em algo maior do que uma comédia. Ele vira um conto de Natal extremamente moderno e, claro, né, se é moderno, é um filme extremamente muito atual, e o nosso querido Chris Columbus não deixa passar nada. Você vê aí, né, mesmo com filmes como Gremlins, ele consegue trazer um pouco de humor ácido ao mesmo tempo, mas também traz um humor bem familiar, e ele sabe como ninguém trabalhar essa questão da família. E aqui, principalmente trabalhar com criança não é fácil, ele acerta o tom, ele acerta o momento de virada, o momento de humor, o momento nonsense que o personagem Kevin tem. Para o nosso deleite, Macaulay Culkin foi realmente uma escolha perfeita, né? E aí a gente vem falar sobre o elenco principal no tópico 2, uma família caótica, mas bem real. O elenco adulto é essencial para dar veracidade ao caos familiar. Catherine O'Hara, como a mãe Kate McAllister, entrega uma atuação intensa, nervosa e emocionante. Sua corrida desesperada para voltar para casa é o fio emocional do filme. John Hardy, como o pai Peter, representa o típico patriarca bem distraído, sempre ocupado, atarefado, o que ajuda a justificar, ainda que de forma bem absurda, o esquecimento do filho. Os irmãos, primos e tios do próprio Kevin
formam um conjunto barulhento, confuso e claro, né? Todo mundo identifica esse tipo de situação em momentos como esse. Quem nunca passou o Natal em uma casa cheia, com gritos, bagunça e gente se atropelando, um corre daqui, um corre de lá, não esquece isso, bota aqui, vai viajar, não vai pra casa da tia, vai pra casa da avó. E como nós dissemos, é a maneira como o próprio Cris Columbus sabe trabalhar muito bem essas comédias familiares. E o elenco, todo o conjunto desse elenco está muito bem afiado, uma direção impecável, uma direção que une exatamente esse frescor, essa jovialidade, esse dinamismo que o Chris soube aproveitar com toda certeza. Terceiro, a escolha de Macaulay Culkin, e aí nasce justamente essa grande estrela. Escolher Macaulay Culkin para viver Kevin McAllister foi um golpe de mestre. O produtor John Hughes, que também escreveu o roteiro, já havia trabalhado com um garoto em Tio Buck e enxergou nele algo muito raro: carisma natural aliado a um timing cômico perfeito. Culkin não interpreta Kevin como uma espécie de criança comum. Ele é esperto. Na verdade, ele vê dessa forma, né? Ele enxerga que Kevin interpretou ele como uma criança comum, bem esperta, bem sarcástica, bem irônica, quase um pequeno adulto preso em um corpo infantil. Seu olhar direto para a câmera, os gritos exagerados e as expressões faciais viraram ícones da cultura pop. Aquela cena dele colocando as mãos depois da loção de barbear é muito icônica. O mais impressionante é que mesmo com toda a comédia física, Macaulay consegue sustentar momentos emocionais genuínos, como a solidão na noite de Natal ou o desejo simples de ter a família de volta. Foi esse equilíbrio que transformou o Kevin em um dos personagens infantis mais memoráveis da história do cinema. Você vê aí o que é o time do diretor em encontrar o ator certo para viver o personagem certo. Sem sombra de dúvidas, acredito que se não fosse a interpretação, o carisma, a simpatia, o jeito de ser do Macaulay, ele não teria se transformado no eterno Kevin McAllister. Então tudo isso auxiliou, e também toda a paciência, toda a forma como o próprio Chris Columbus dirigiu o Macaulay fez com que a sua estrela brilhasse. Já havia sido notada, né, no filme Tio Buck. Então essa percepção é algo que o diretor sabe como ninguém ter aquele time bem afiado, sem sombra de dúvida. Mas um personagem central tem que ter também os seus vilões. Pois é, e a gente fala agora sobre os ladrões Harry e Marvin, Joe Pesci e Daniel Stern em estado puro de total graça. Os vilões de Esqueceram de Mim são tão importantes quanto o herói. Joe Pesci como Harry e Daniel Stern como Marvin criaram uma das duplas cômicas mais queridas do cinema. Pesci, conhecido por papéis violentos em filmes de máfia, precisou se controlar bastante aqui. Para manter a classificação livre, ele substituía palavrões por sons estranhos e resmungos, o que acabou tornando o personagem ainda mais engraçado. Daniel Stern, um cara alto, desengonçado e com expressão muito ingênua. Ele completa então a dupla com perfeição. Juntos, eles funcionam como personagens de desenho animado. Apanham, caem, queimam, escorregam, mas sempre voltam. E aí tá feita a dupla mais gostosa, mais divertida, mais icônica, mais atrapalhada do cinema. A química desses dois, aliás, a química dos três, né? Porque eles enfrentam, dão de cara com um garoto esperto como o próprio Macaulay Culkin interpretando o nosso querido Kevin. E aí tá feita a confusão. A maneira como foi trabalhado essa química é algo que impressiona até hoje. A sensibilidade dos três, a harmonia dos três, a forma como os três conseguiram até mesmo improvisar em algumas cenas, é algo que está marcado para sempre no nosso imaginário coletivo. E aí a gente entra no próximo tópico: curiosidades de bastidores, Natal, riscos e improvisos. Olha, a casa dos McAllister, ela existe de verdade e fica em Winnipeg, lá em Illinois, e até hoje é ponto turístico no Natal. Muitas armadilhas foram testadas de verdade com dublês adultos porque eram perigosas demais para serem feitas sem segurança. Aquele grito icônico do Kevin, né, quando ele passa as mãos no rosto, foi improvisado pelo próprio Macaulay.
A igreja onde Kevin se encontra com o velho Marley também existe e foi escolhida pelo seu clima acolhedor e iluminação natural, facilitando mais ainda toda a sensibilidade daquela cena. A trilha sonora, claro, de John Williams é uma das mais importantes do filme. Ela dá ao longa um ar clássico quase atemporal. Essas nuances, essas curiosidades são bem interessantes porque você vê aí como, para se fazer um bom filme, locações originais são muito importantes, locações reais. Muitas dessas cenas não foram feitas em set, a gente tem aí a igreja, a própria casa, porque passa o ar de veracidade maior e melhor ainda para o clima natalino, sem dúvida nenhuma. Orçamento e faturamento, um sucesso praticamente improvável. Esqueceram de Mim teve um orçamento relativamente modesto para Hollywood, cerca de 18 milhões de dólares. Porém, o que ninguém esperava era o resultado. O filme arrecadou mais de 476 milhões de dólares em bilheteria mundial, tornando-se por muitos anos a comédia de maior bilheteria da história do cinema. E eu vou mais além, é a comédia mais lembrada nesse período. Não tem, acredito eu, no mundo todo, alguém que pelo menos no transcorrer de um ano, chegando no final do ano, chegando no Natal, não vá relembrar Esqueceram de Mim. Eu mesmo já assisti 2 vezes e ainda assisto sem ser no período de Natal, porque eu acho uma comédia deliciosa. E logicamente, né, era um filme que o próprio Chris Columbus não apostava, não acreditava. Ele esperava o sucesso. Claro, logicamente, você produzir algo e não acreditar é complicado. Mas assim, ele não esperava que a repercussão fosse tão grande, tão maior quanto o próprio filme. E o resultado foi um sucesso garantido, sem dúvida nenhuma. Bom, mas aí vem a grande pergunta: por quê Esqueceram de Mim se tornou um clássico de Natal? Olha, porque Esqueceram de Mim fala sobre algo universal, fala sobre família, sobre solidão, sobre perdão e, claro, sobre pertencimento, você se encontrar no seu lugar de origem. É um filme que diverte crianças, emociona adultos, conecta gerações, mistura humor físico, emoção sincera e uma trilha inesquecível, tudo ambientado no Natal. Mais do que rir das armadilhas, a gente se identifica com o desejo simples de Kevin: não ficar sozinho, especialmente no Natal. E no final, quando a família se reúne, entendemos que o verdadeiro presente não está embaixo da árvore, mas ao redor dela. Que o seu Natal, mas não somente o seu Natal, mas que todos os dias de sua vida seja assim, repleto de muita harmonia, de muito amor, de muita fraternidade, de muita paz, de muita tranquilidade, e que cada vez mais nós possamos entender que, apesar de comédias como Esqueceram de Mim, que nos fazem ter também essa reflexão da questão da união, a gente possa se amar um pouco mais. Não, é só um momento de confraternização, depois voltar tudo certo. Não vamos deixar fazer com que as coisas voltem a ser o normal, da ignorância, da discussão, da briga, não. Vamos fazer com que a nossa vida seja pautada exatamente, estou sendo piegas, mas é uma realidade, porque esse filme nos mostra isso. Quando a gente assiste Esqueceram de Mim, a gente reflete principalmente nas nossas questões. Será que nós estamos vivendo muito presos ou exagerados demais para o mundo? Fica aí a reflexão. Para vocês, meu forte abraço, fiquem com Deus. Tá? Que seu Natal seja repleto de luz, de harmonia, de muito amor, mas não somente no Natal, mas durante todos os anos de sua vida. Estou saltando fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. Para todo mundo, um forte abraço. Bye bye, so long. Auf Wiedersehen para você. Obrigado, gente. Um Feliz Natal para você e sua família.